Só como de praxe aqui, né? Fazendo uma pequena apresentação que toda vez a gente faz, né? Hoje, né, nós estamos aqui para seguir mais uma palestra, né, relacionada às competências de liderança que nós estamos trabalhando, hoje intitulada como negociação. Meu nome é João Victor e hoje eu serei o mediador dessa conversa, certo? Bom, antes de começar, né, a apresentação do nosso convidado Josias, como de praxe, eu queria deixar alguns avisos importantes aqui. Essa palestra está sendo gravada, né, para fins de registro e elaboração de relatório. Solicitamos que mantenham seus microfones desligados durante a fala do palestrante. As perguntas poderão ser feitas ao final ou enviadas no chat a qualquer momento. E no final a gente repassa para o palestrante, tá ok? Em média, essa palestra vai ter aqui de 30 a 40 minutos. Se estender mais alguma coisa, a gente não tem problema, né? E com isso, pessoal, eu queria apresentar aqui o nosso palestrante. Quando foi nos passado no grupo, né? Todas essas lideranças, todas essas, como eu posso dizer, todas essas competências de liderança para a gente. Quando eu vi o tema negociação, a primeira pessoa que eu pensei foi em Josias. Por quê, pessoal? Josias, né, ele é engenheiro agrônomo, hoje representante técnico de vendas na empresa da Agronil, mas já carrega consigo anos de experiência no mercado, no ramo, né, de negociação, na área comercial, para ser mais preciso. E com isso, nada mais, ninguém mais e ninguém menos, como se diz, melhor do que Josias para apresentar hoje essa palestra para a gente sobre negociação. Tá ok? Então, Josias, agradecemos aqui você ter aceitado o nosso convite, né? E seja muito bem-vindo, fique à vontade para iniciar a sua conversa, a nossa conversa, na verdade, e a palavra está contigo, ok? Ok, boa noite a todos. Obrigado aí a João pelas palavras. João, que é um parceiro meu que eu conheço de longa data, né? Estamos conterrâneos aí, tanto de cidade como também no meu universitário, né? Aqui, conviveu ali no CCA por cerca de 3 anos. João é meu fera, eu brincava com ele, chama meu fera. Eu esqueci de falar esse detalhe, viu, Josias? Ah, Pessoal, eu já conheço Josias há muito tempo, né? A gente conviveu na boa parte. Eu no início da minha graduação e ele no final. A gente também é primo, eu digo isso porque Felipe falou aqui no meu privado, Josias, que era muito parecido com a gente. Comigo aí. Ele também é meu primo, Josias, e é isso, pessoal. A gente já se conhece há bastante tempo e já sei da qualidade aí do nosso palestrante. pronto. Obrigado, João, aí pelas palavras, a todos aí pela oportunidade e por estarem aqui, né? E só pelo fato de estarem aqui, eu vi que tem pessoas que não é nem do ramo do agro, que está na live, observando algumas pessoas que conheço. Então, já mostra um interesse em aprender, né, sobre essa parte de negociação, sobre essa área comercial. Vocês estão me escutando bem, né, pessoal? Sim, Josias. Sobre essa área comercial, certo? Eu vou, não, sem mais delongas, eu vou iniciar a apresentação, vou abrir o slide, compartilhar a tela com vocês. Vocês me digam aí se está funcionando tudo certinho, viu? Estão vendo a apresentação já aí, pessoal? Sim, Josias. Tá aqui. Pois bem. Como foi me proposto, né, essa apresentação, que eu vou fazer de forma assim, bem prática, falando sobre negociação. Eu busquei um tema aqui que pudesse retratar ou resumir um pouco do que eu vou falar para vocês, no decorrer de 40 minutos, né? E achei
essa frase que a apresentação se resume em um guia de aptidões para negociar com autoridade no agro. No decorrer da apresentação, vocês vão entender mais ou menos, eu vou explicando, né, qual é a ideia que eu quero passar aqui para vocês. Pois bem, antes de a gente começar, eu vou me apresentar, né? Eu sou o Jorge Jerônimo, como o João bem falou aí, eu sou engenheiro agrônomo, formado na Universidade Federal da Paraíba, né? Desde o início da minha trajetória profissional, eu sempre trabalhei na área comercial, né? Comecei ali em Petrolina, trabalhei um mês no laboratório de análise de solo, segui para ter uma oportunidade de trabalhar como assistente técnico de vendas na Cutfer Bionsites, que é uma das primeiras fábricas de fertilizantes foliares e adjuvantes do estado de Pernambuco. Isso aí foi lá na cidade de Petrolina, certo? A minha segunda experiência profissional foi na Aqua do Brasil, com uma multinacional ali, uma multinacional brasileira, sediada em Salto, em São Paulo, que trabalha focado em fitoquímicos, que é a quarta geração de proteção de plantas aí hoje no ramo da agricultura. Comecei como assistente técnico de vendas em 2021 e atuei lá até 2024, chegando ao cargo de consultor técnico de vendas pleno 3 na empresa. Hoje eu me situo aqui na cidade de Vitória de Santo Antão, na região de Recife, Mata Sul de Pernambuco, atuando como consultor técnico de vendas na Agronil. Alguns eu creio que devo conhecer, o pessoal da Paraíba é uma revenda, Agronil é uma revenda de produtos agrícolas em geral, né? E está presente em 3 estados aqui da nossa região Nordeste. Conciliado com a atuação como consultor técnico de vendas, eu trabalho dando consultoria também numa cooperativa que atende produtores familiares na região de Jaboatão, em Pernambuco. Atuo como consultor agrícola, fazendo projetos piloto, né, para desenvolver e estimular aqueles produtores a gerar mais produção, ter mais renda e gerar lucro para a cooperativa. Certo? Vamos lá, gente. Eu venho falar para vocês aqui, eu não sei quantas pessoas, eu não estou olhando para vocês, estou vendo sua apresentação, eu não sei quantas pessoas aqui trabalham na área comercial. Depois da apresentação a gente pode conversar um pouco mais para saber. Como eu sou da área comercial, eu vou trazer um esboço e vou colocar os tópicos, coloquei todos os tópicos focados na área comercial, mas eu vou, sempre que eu puder, eu vou citando exemplo de áreas, outras áreas de atuação, como atendimento ao cliente, o serviço que o pessoal faz no Senado, atendimento e assistência pura e técnica, sem a intenção comercial. Eu vou citando esse exemplo também, né? E vocês, eu peço que o que vocês acharem interessante, anotem, tentem voltar essa estratégia, ou essa característica, ou essa ferramenta para o seu meio de trabalho, a sua área de atuação. E no final a gente pode tirar dúvidas, conversar, se a gente puder agregar com vocês, seria bom. Por mais que não seja da área comercial, primeiro, um conhecimento que vocês vão ter aqui, que a gente ganha de treinamento com trabalho multinacional, é um conhecimento que a gente pega na prática, então é uma coisa, para muitos vai ser nova, além de que a gente pode também colocar para a área de vocês, certo? Vamos lá, falar um pouco de vendas, né? Se tem muito o ditado de pessoal dizer, tem gente que nasce para fazer aqui, tem gente que nasce para fazer tal coisa, tem gente que nasce para fazer outra, né? Mas esse Daniel Ping, ele lançou esse livro aí, dizendo como saber vender é da natureza humana. Ele traz vários tópicos e fatores que corroboram com essa ideia dele, e é tão verdade isso aí, que já existem estudos que provam que bebês sabem dialogar e negociar antes da aprendizagem das primeiras palavras. Está entendendo? O estudo acompanhou cerca de 40 crianças até 13 meses em diferentes relações e contextos. Lá na frente a gente vai falar um pouco mais sobre o PNL, vou dizer um pouco mais sobre vocês, porque você consegue entender as pessoas, consegue falar, negociar, dialogar, sem dizer uma palavra, né? Então, assim, isso é uma coisa muito interessante que vem de todos nós, né?
Eu achei interessante essa palavra dialogar, porque dialogar é como se fosse o resumo da venda. Você só vende se você conversar, pelo menos para a gente do ramo comercial. Se você não ouvir o cliente para entender, você não tem como convencer. Então, você ouve, entende e convence o cliente. Isso aí são os 3 passos que a gente pode resumir uma venda, uma relação comercial, né? Negociar. Mais na frente a gente vai falar um pouco da diferença de negociar e vender, mas o negócio, ele busca uma troca com benefício mútuo. É um resumo simples sobre falar um pouco sobre negociação, tá entendendo? Mais na frente a gente vai adentrar mais a fundo sobre cada ponto, certo? Vamos lá, pessoal. Quais são as habilidades de um bom vendedor? Né? Eu fui no Google, né, pensei na inteligência artificial do Google, que é o Gemini, e ele rolou aqui para vocês o que foi que ele me trouxe de informação, qual foi a resposta da inteligência artificial. Um bom vendedor precisa de uma combinação de características e habilidades para ter sucesso, incluindo empatia, comunicação eficaz, conhecimento do produto, persistência e proatividade. Além disso, é crucial ter uma atitude positiva, ser organizado e focado no cliente. Desse que ele destacou, tudo isso aí é verdade. Mas será que é só isso que o bom vendedor precisa? Só são essas habilidades que o bom vendedor precisa? Eu vou trazer para vocês algumas habilidades que os profissionais de sucesso na área de vendas, em qualquer setor, também, como também na área de consultoria agrícola, né? Área de gestão comercial, né? Área de gestão agrícola, todos eles precisam desses requisitos, isso que eu tenho visto na prática, né? Precisam desses requisitos para conseguir o sucesso. É uma coisa incomum entre as pessoas que têm sucesso no ramo do agro, né? Na prática, o profissional de referência tem autoconhecimento, que é uma coisa que a inteligência artificial não trouxe. Esse é o primeiro ponto a gente tem que buscar. Nós temos que buscar para sermos um profissional de referência no agro, né? Autoconhecimento, você tem que primeiro se conhecer. O outro ponto muito importante é o de contatos e network. Contato e network tem sido muito importante na minha carreira profissional, como também das pessoas que eu tenho conversado. Todos destacam isso, muitos falam que é o mais importante, né? Eu vejo como sendo a junção de todos que eu vou citar aqui. Mas é muito importante você fazer contato, tanto com a parte do seu alvo, que é o cliente, como também com os seus colegas de trabalho e concorrentes no mercado, né? Outro pilar fundamental para um profissional de referência é a capacidade organizacional. O profissional tem que estar focado em todas as tarefas do dia a dia e se organizar para cumprir todas as metas, seja na área comercial, seja na área agrícola, seja na área gerencial, principalmente ele lidar com várias pessoas de cabeça diferente, ele tem que organizar todo mundo para trabalhar com uma só meta, um só propósito. Então, isso aí é muito importante. Para mim, como profissional, foi a coisa que eu tive que mais focar e mais trabalhar, seria na minha capacidade organizacional, após eu ter um autoconhecimento de como eu era, entendeu? Então, isso é muito importante na hora de você se capacitar para ser uma referência no agronegócio. O último pilar, e vamos dizer assim, é o topo da cadeia alimentar ali, é o topo de quem está no agronegócio, que tem sucesso, é a autoridade. Todos buscam autoridade. A autoridade, como todos sabem, né, é o cara que tem a última palavra, é o cara que, quando ele abre a boca, todo mundo escuta. E, por muitas vezes, passa informação errada e passa por certa por causa da autoridade que ele tem no mercado, né? A confiança que a palavra desse cara tem. Por mais que ele erre, e tanto ele ter acertado, se leva como coisas certas, entendeu? Vamos falar um pouco sobre cada ponto desse. E o primeiro seria a parte do autoconhecimento, certo?
Na maioria das multinacionais e até empresas menores, todos trabalham com esse sistema de avaliação de funcionário antes mesmo de ele ser contratado. E até também no processo de seleção. Após as entrevistas, tem uma fase que eles tratam desse sistema, o método DISC, onde, de acordo com as características pessoais e profissionais de cada profissional, ele vai se conhecer e ver seus pontos positivos e negativos de acordo com o seu perfil, né? Então, o perfil, para resumir de forma bem rápida, aqui, ele é dividido em D, I, C e S. É D de dominância, influência, conformidade e estabilidade, estabilidade em inglês, por isso que é o nome S. Né? Então, todos nós temos um pouco desses perfis, certo? E, de acordo com cada perfil desse, quando você é mais de um, você é menos de outro, e você conhecendo cada característica sua, você vai conseguir se ajustar e ver onde você é bom e onde você é ruim, e vai trabalhar através dessas características. O cara que é dominante são executores, são focados, diretos, competitivos. O influente são comunicadores, persuasivos e comunicativos, além de serem pessoas espontâneas. A conformidade são pessoas analistas, cautelosas, trabalham sempre na razão e na lógica, são muito organizados, mas também são um pouco travados com relação a tomar decisões, com relação à dominância e influência. Estabilidade, são planejadores, seguros, confiáveis, têm uma ação mais conservadora nos negócios, certo? Então, o perfil de cada um. O meu perfil profissional, quando eu fiz a análise do disco, o I, o de influência, deu lá em cima, seguido por dominância, e os demais lá embaixo. Então, esse foi o meu perfil, por isso que no início da minha trajetória profissional eu tive muita dificuldade com a questão organizacional. Se você tiver um pico de cada fator desse aí, você tem que ter mais atenção e se corrigir de uma forma mais rápida e com mais dedicação, para que você não se perca na sua área comercial. Então, é muito importante, eu vou falar de algumas estratégias que ajudam, né, nessa área comercial e também cada setor que você trabalha, seja na parte de consultoria, seja na parte de assistência. Certo? Outro ponto muito importante é a parte de contatos e network. Aqui, trouxe essa foto para ilustrar de forma clara, que eu acho que todos vão entender, mesmo que não são do agro, que não é do setor do agro, é aqui os primos agro, né? Onde o João, ele é o RTV e o Juninho é o AT. Na verdade, quando você vai ver as ilustrações que são feitas nas redes sociais, o Juninho só se lasca. A parte cômica ali dos primos agro, o Juninho só se lasca porque ele é o AT, assistente de venda, não ganha comissão, trabalha para o João ganhar dinheiro, mas não, a internet não mostra a importância, a grande importância do AT, que é o assistente de vendas, na área comercial. Eu intitulo como a função primordial e a mais importante para o profissional. O profissional ele pode terminar a vida dele sem AT, só como AT. Ele não pode pular etapas e não ter uma atuação como assistente técnico de vendas, porque é aí onde você consegue se consolidar e aprender a trabalhar, seja em qualquer área que você trabalhe. Se você é um assistente de um consultor numa fazenda, se você é um assistente de um RTV, tá entendendo? Essa atribuição de ATV lhe dá a oportunidade de conseguir informação e conhecimento. É através dela que você almeja cargos de vendas, na área de vendas, como RTV ou gestor comercial, esse foi o interesse de cada um. Na área de consultoria, é o trabalho do ATV. Você trabalhando como ATV, um AT, ele vai chegar na função de consultoria. Por quê? Porque é aí onde você tem acesso ao cliente. É um acesso fácil. Não sei se vocês já passaram por isso, mas no início da nossa carreira profissional, a gente tem uma certa dificuldade em acessar o cliente, porque você é irrelevante. Ninguém lhe conhece, ninguém sabe quem você não produziu nada. Então você chega, você é um desconhecido. E através dessa
essa fase da sua carreira profissional, você tem um acesso, porque as outras pessoas lhe dão. O RPV ele leva no cliente dele. Você vai estar lá abrindo o campo, fazendo teste de área, né? Se você for um assistente de um consultor, vai estar lá acompanhando os campos dele, fazendo a leitura de testes de campo, de experimentos agrícolas, tá entendendo? Assistente em fazenda, da mesma forma, você vai estar acompanhando o gerente. Então, a função mais importante no setor é você ser o assistente. Então, quem usa bem essa área e passou muito tempo nessa área, geralmente tem sucesso quando vai avançando em cargos, ganhando promoções, né? É muito importante esse tempo de maturação. Capacidade organizacional. Pra você ter ideia, um profissional focado aqui na área de vendas, é uma área muito corrida, ele trabalha com metas, cronograma de visitas, planejamento estratégico, reuniões comerciais, vida pessoal, capacitação individual, redes sociais, ações de venda, tudo isso ele tem que organizar e conseguir conciliar todo o seu dia, as 24 horas do dia. E você se dá bem em cada ponto desse. Claro, tem outros que você vai, de outros vai mal, principalmente quem está na área comercial. A vida pessoal é deixada um pouco de lado, que trabalha atendendo vários estados. Então, você tem que saber ser maleável com relação a isso aí. Né? E o foco que você tem que dar nisso aqui é no planejamento estratégico. O planejamento estratégico é o ponto fundamental para você ter sucesso nas vendas, em negociações no agro, porque não é só o seu talento. Eu sou muito comunicativo, eu sou um cara legal, as pessoas gostam de mim. Se você for organizado, você vai se dar mal na área, em qualquer ramo, seja na área de assistência, como na área comercial. Na área comercial, tem algumas ferramentas que nos ajudam a evoluir como profissional, nos ajudam a nos organizar, principalmente com relação a planejamento estratégico e ter sucesso, atingir nossas metas, conseguir boas negociações. Uma das plataformas é a plataforma SWOT, que é um método, né, de planejamento estratégico, onde você vai tratar de vários fatores. Mas, de forma resumida aqui, para cada cliente, cada fornecedor, cada pessoa que você vai atender, você vai elencar forças e fraquezas suas com relação ao atendimento daquele cliente, trazer oportunidades baseadas no contexto que você está inserido, tanto na parte do tempo, no momento que você está inserido, quanto por todo o restante do ano, e as ameaças, tanto de concorrente como questão de clima, né? E nós do agro, a gente trata muito sobre isso. Né? Tem muita coisa para falar sobre isso, cada ponto dele daria uma apresentação, gente. Eu estou correndo aqui por causa do tempo, certo? Uma coisa que me ajudou muito foi essa plataforma aí, o Clover CRM, né? Eu não conseguia atingir as demandas de entrega de relatório, cumprir o cronograma de visitas de forma correta. E essa plataforma foi onde eu consegui ter um planejamento estratégico que me fez conseguir atingir as metas que eu tinha nos anos que eu utilizei essa ferramenta, certo? Quando você tem um planejamento melhor de visita, faz a agenda de visita uma semana antes de visitar, isso é muito importante, né? Você cumprir com o horário, isso aí passa autoridade. É um cara que, a palavra dele não tem curva. Ele diz que vem na segunda, ele vem na segunda. Se vem na sexta, é na sexta. Né? Isso aí passa credibilidade. Então, essas plataformas nos orientam, nos ajudam a ser cada vez melhores na nossa área, principalmente na área de vendas. Certo? Vamos lá. Autoridade no agro. A autoridade no agro, você depende de 3 fatores, 3 pilares importantes, que é o fator técnico. Eu tenho que me especializar, eu tenho que buscar conhecimento, eu tenho que estar todo o tempo estudando, não pode sossegar com relação a isso, porque você que é um cara técnico que resolve problemas para o produtor, você passa a autoridade. A parte comercial, eu saber das estratégias de como lidar, de como me relacionar, de como ter estratégia de como vender, de como negociar, é muito importante. Isso passa autoridade quando você é um cara bom de negócio. Né? O cliente vê que você é um cara capacitado e bom na área que você trabalha. E não é só para quem trabalha com vendas. Quem trabalha na área, por exemplo, consultor agrícola, já chegou para mim, vou citar o nome por questão de ética, isso a minha maior dificuldade é que eu não sei vender. Eu não trabalho com venda, eu não sei vender.
Mas depois eu entendi que eu trabalho com venda assim, eu vendo o meu serviço. Eu sou consultor, tenho que convencer as pessoas de que eu sou bom no que eu faço. Né? Então, você tem que saber vender em qualquer área que você trabalha. A parte comportamental é muito importante, questão de postura. Quando você chegar, você saber entrar e sair dos lugares. Tem aquela lenda do vendedor desenrolado, o vendedor que vai e sai para tomar uma com os clientes. Na área de vocês também, acho que deve ter essa parte mais de relacionamento, mas a gente tem que andar pisando em ovos, porque a nossa carreira que está em jogo, o que a gente fala, o que a gente, onde a gente está presente e sair, passa a imagem de quem nós somos. Então, a parte comportamental é muito importante para criar autoridade no agro. E quem tem autoridade no agro é o cara que está no topo, seja qual for a área dele. Está entendendo? É o cara que, quando ele abre a boca, todo mundo escuta. O maior empecilho para conseguir autoridade no agro, que o nosso maior concorrente é o tempo. Isso só ocorre com o tempo. Outros chegam mais rápido, por questão de sorte, por questão de oportunidade, que ele soube aproveitar, e outros, mas geralmente a turma consegue isso só com o passar do tempo. Isso é normal para todos os profissionais. Ferramentas para um bom vendedor. Por mais que você seja bom, você se organize, você seja um cara organizado, eu sou bom, eu tenho um ótimo conhecimento sobre mim, eu sou um cara organizado, eu tenho autoridade no agro. Se você não tiver um setor, um ambiente, uma bolha que lhe ajude, você não vai conseguir ter sucesso. A venda não depende só de você, infelizmente, não depende só de você. Tem muitos fatores que estão intrusivos aí, colocados no meio, que você não consegue controlar. Suporte técnico e comercial. Suporte técnico, um setor na área de vendas, que chama de geração de demanda, que são os assistentes técnicos de desenvolvimento de mercado. Essas pessoas fazem trabalho de campo e, vamos dizer assim, um exemplo de eu vou vender um produto. Eles testam o produto, o vendedor, que é o que está na ponta, chegar no cliente já com os resultados. O suporte comercial vem da sua gestão. O seu gestor está ali treinando para ser um gestor no futuro, está ali dando as orientações para você bater a meta, ou ele não está presente. Isso é muito importante. Produtos competitivos. O caminho que você traçou no início da sua carreira vai dizer em que lugar você vai estar, né? De acordo com as suas escolhas. Né? Mas você está numa empresa que tem um produto competitivo, o seu serviço for competitivo, e eu digo também em questão de preço, então você vai ter mais sucesso na sua área profissional. A meta chega mais rápido. Informações de mercado, você tem que conhecer o mercado que você está atuando. Você tem que conhecer quem são os seus concorrentes, como eles trabalham, quais são os produtos. Se eu for um consultor, quem é o consultor que atua na região? Fulano, ele trabalha como eu posso melhorar para eu ganhar vantagem com relação a isso? Como eu posso ter mais autoridade do que ele? Né? Ou como eu posso ter tanta autoridade quanto ele tem e eu chegar no patamar que ele está? Então, se você conhecer o mercado, é muito importante. E até para quem trabalha na área comercial, você entender de produto, de preço de produto, de cotação, entender de preço da mercadoria do seu cliente, é também muito importante, certo? Uma coisa que eu aprendi na área comercial, eu não atuei em nenhum momento como gestor, né? Mas uma coisa que eu aprendi com o gestor meu é que eu tenho que me esforçar para solucionar problemas. Você me pergunta, Josi, mas que não é atribuição do seu gestor? Ele não recebe para isso. Não é ele que tem que resolver esse problema para você está livre, para só negociar. Veja só, nós somos gestores em potencial. Tem até uma história bem rápida para contar com o gestor que eu tive. A comunicação que eu tinha mais com ele era por internet. Né? Eu chegava, tem esse problema, fulano. Não estou conseguindo resolver, ele não me respondia. E umas 2, 3 vezes não me respondeu, até que eu liguei para ele e me encabulei. Disse, não me respondeu. Eu disse, olha, se fosse para você, eu estar resolvendo todos os problemas seus, de que serviria você estar aí? Você não estaria todos os dias na sua região, não estaria em Petrolina e você em João Pessoa. Então, você tem que trazer soluções para mim. Eu só tomar a decisão final, faça isso. Eu não quero que você seja um profissional só tirador de pedido, eu quero que você se torne um gerente no futuro. Então, é uma coisa que eu aprendi na marra, errando, e eu tenho que me esforçar para já levar um problema para o meu gestor
já com uma solução. Se tiver errada, não importa. Ele vai dizer que está errado. Eu só não posso me acomodar, né, e usar o meu gestor como muleta. Eu que preciso crescer, ele já está lá. Um bom gestor exige sugestões de solução para os problemas, mesmo que não seja minha atribuição. Tem para quem conhece essa série, a série Suítes, né, que é uma série que fala de advogado e tem muita situação de negociação. Quem se interessa nessa área é uma série que eu indico, é muito boa, né, onde Harvey está no meio aí, é o gestor, Mike é o bom funcionário, o bom colaborador que sempre busca trazer soluções, e Luiz é o colaborador que só reclama e põe dificuldades. Aí você se coloca no lugar de cada um e veja quem você quer ser, até onde você vai chegar na sua área profissional. Vamos lá. Correndo contra o tempo aqui, vamos falar um pouco sobre o processo de vendas na prática. Tudo que a gente falou aqui foi teoria, muito bonito. Porém, na prática, quando eu chego cara a cara com o cliente, o que é que eu tenho que fazer para eu ter sucesso numa negociação, numa venda? O primeiro passo, eu tenho que chegar no cliente e descobrir qual é a dor dele, qual é o problema dele. Eu não posso oferecer um serviço ou um produto, sendo que isso não vai ajudar ele em nada. Você só vai perder credibilidade e vai ganhar a fama de charlatão. Esse cara só quer me vender. Esse cara só quer chegar, esse consultor só quer aqui tirar meu dinheiro, não vai me ajudar em nada. Se o cliente não tiver nenhuma dor que você consiga corrigir, não atenda ele, vá para a próxima, pega o contato. Quando ele precisar, ele vai falar com você. Mas tem que descobrir a dor dele, porque na dor é onde você consegue ter sucesso na venda e não precisa nem negociar. O maior desafio de vender no agronegócio é vender o que o cliente precisa e não o que ele quer. Muitas vezes, quando você aborda um cliente, seja na área comercial, ou seja, vendendo um serviço, por exemplo, o cliente acha que ele está com uma produção boa. Quantos clientes você já visitaram? Ah, minha área de graviola está ótima, a área de goiaba está boa demais. E você vê, pela parte que você conhece, que a média de produtividade dele está baixa. Então você tem que primeiro convencer ele do que ele precisa, porque ele não sabe o que ele precisa, ele sabe o que ele quer. Então essa é a dificuldade de vendas externas no agronegócio. Você chegar e convencer o cara a lhe comprar o que ele acha que ele não precisa. Segundo ponto, geralmente para a gente conseguir vencer as objeções dos nossos clientes, ou não chegar nem aquele momento que é tão chato, de a gente ver que é o não, é utilizar estratégias de reconhecimento, entender as pessoas, né? Entender de forma mais rápida possível qual é o perfil daquele cliente. Isso aí é tudo baseado em estudos de programação neurolinguística, de sua linguagem, suas ações, seu comportamento, seu gestual, sua ação corporal, o que você fala e os seus pensamentos intrusivos, todos estão interligados nesse estudo, nessa área de estudo, e você consegue identificar o perfil de cada cliente, como ele se comporta, como é que um cliente mulher se comporta, como um homem se comporta, o cliente mais velho, mais experiente se comporta, o mais novo se comporta. Então, isso aí é uma coisa que todo vendedor, toda pessoa que trabalha na área de venda, que trabalha com pessoas, tem que estudar. Eu digo a vocês, pesquisem livros que trabalhem e falem sobre o PNL, a programação neurolinguística, né? Tem vários fatores, vários métodos de avaliação que a programação neurolinguística nos ajuda para ter sucesso nas vendas. Mas eu vou trazer um bem prático aqui para vocês, que é o perfil mais comum de cada cliente do produtor, principalmente na área do agronegócio. A maioria dos produtores se encaixam nessas três características, tem esses três adjetivos diferentes. Tem um produtor que é visual, tem um produtor que é auditivo e um produtor que é sinestésico. O que é isso? O visual é aquele cliente que ele gosta de ver as coisas. Ele gosta de ver as coisas para crer. Tá entendendo? Ele é visual, ele gosta de ir em eventos, ver experimentos. Ele gosta de ir no campo, ver como está. A goiaba está maior, essa goiaba aqui está mais... não está cinturada, não tem deficiência de calça, olha como está bonita. Ele gosta de ver. Se você tiver em mãos resultados de campo, se você mostrar a ele, ele vai se convencer facilmente.
Porém, ele tem uma parte negativa. Ele não gosta muito de ouvir, ele gosta de ser, ele é um cara prático. Então, você tem que mostrar mais e falar menos. Tem clientes que não gostam de ouvir, tem clientes que não querem saber que você entende de fotossíntese. Ele só quer resolver o problema dele, ele gosta de ver. Tem um cliente que ele é o auditivo. Ele é um cliente que você tem que investir seu tempo em diálogo. Por quê? Porque ele gosta de ouvir, ele gosta de falar sobre a vida dele também. É um cliente que é muito bom de se lidar, porque ele tem relacionamento, né? Então você tem que ter paciência. É o cliente que você vai na área dele, você vai gastar metade do dia tranquilamente. Então tem que dar tempo para ele conseguir entrar na sua conversa, porque ele gosta de ouvir, ele gosta de informações. Tem outro tipo de cliente que é o sinestésico, que é um cliente que ele é um cliente mais técnico. Ele é geralmente um gerente de fazenda, um administrador de fazenda. Ele é um agrônomo, né? Ele tem poder, é um zootecnista, é um médico veterinário. E sua conversa bonita não vai servir de nada para ele, porque ele quer resultado palpável. Geralmente, eles são os clientes que querem testar primeiro para depois comprar. Primeiro ele testa e depois ele compra. Sem isso aí, não sai negócio com ele. A não ser que você tenha uma base muito boa de resultados catalogados, tudo certinho. Ele vai, com muita insistência, ele vai conseguir ser convencido e você vai fechar negócio com ele, certo? A parte 3 eu chamo de negociação, que é a parte onde você vai fechar o negócio. É a mais importante, é que você tem que ter mais foco e objetividade. É um jogo de xadrez. Principalmente com clientes difíceis de negociar, que a gente vai falar um pouco mais na frente. Tem cliente que ele está para querer ter o maior desconto, lhe pagar o menos possível. Então, esses clientes são difíceis de lidar. Então, não é brincadeira. Se você é um consultor agrícola, se você vai dar uma assistência, por mais que seja um cliente pequeno ou um cliente grande, você tem que estar lá focado no seu objetivo, que é vender seu produto ou serviço. Não é brincadeira, não é risadinha com o produtor rural. Isso tem que ter. Mas chega uma hora que você tem que estar focado no seu objetivo. Você está lá para vender, tem que fechar negócio. Então, olha, o processo de venda na prática depende desses 3 fatores. Eu entender qual a dor do cliente, eu usar as estratégias de acordo com o perfil dele para convencê-lo a utilizar o meu produto, a comprar o meu produto, e eu fechar o negócio em que eu tenho o maior lucro possível. Eu posso ser remunerado por uma fazenda que eu quero ser consultor agrícola, eu ser remunerado da melhor forma possível, porque eu tenho os meus interesses pessoais. Então você tem que pensar em sempre ter, claro que negociação é bom para os dois, também tem que entregar o serviço da melhor forma. Então esses 3 pontos são primordiais para você ter sucesso nas vendas. Vamos lá. Falando um pouco mais a fundo sobre negociação, não vai dar para a gente se aprofundar na prática, porque a negociação, ela depende muito de contexto, para você saber até onde você vai. Então, seria uma coisa que tomaria muito tempo. Trazendo de uma forma conceitual, alguns estudiosos, eles acham que a negociação e a venda estão juntos, acontecem no mesmo momento, são a mesma coisa, ou que a negociação faz parte do processo de venda. E eu acredito também nesse ponto, não deixa de estar certo. Outros acham que a negociação vem após a venda, porque a venda, como eu falei lá para vocês, é o dialogar, é o ouvir, é o entender para convencer. Eu uso todas aquelas estratégias de persuasão para convencer. E aí eu vim com a negociação, que é buscar uma relação de troca, de benefício mútuo com o cliente. Não tem como dizer qual é o mais correto. Eu, particularmente, eu acho que a abordagem mais certa, né, seria que a negociação entra no momento da venda em vários pontos diferentes, em várias situações diferentes. Né? Tanto na negociação, na parte técnica, convencer o cara a que meu produto é o ideal para ele, eu tenho que convencer que isso vai resolver o problema dele, eu tenho que mostrar que ele tem essa dor e que vai sanar a dor dele. É a minha solução que eu estou trazendo, é o meu serviço, como também na parte de negociação financeira, que para muitos acham que a negociação é só a questão financeira. Eu vou negociar, seu produto é R$ 1.500, eu só compro por 1.300, aí começa aquela zoada. O cliente querendo baixar preço e você querendo manter sua margem de lucro, né?
Falando um pouco de negociações, eu trouxe duas abordagens bem diferentes de negociações de forma teórica aqui, para a gente iniciar. E a gente pode trazer aqui para vocês. Esse Roger Fischer, ele escreveu um livro que se chama Como Chegar ao Sim, como negociar acordos sem fazer concessões, sem abrir mão de privilégios, sem abrir mão de benefícios para ambas as partes. Né? Ele fala da negociação pensando de todos os lados, de quem vai vender o serviço, como quem vai comprar. Aí ele fala, eu vou elencar os 3 pontos principais aqui desse livro, que ele tratou, né? Como é a ideia de negociação para ele. Foi feita junto de uma equipe de cientistas, de estudiosos do setor de negociação em Harvard. O primeiro ponto que ele trouxe é separe as pessoas do problema. Muitas vezes você vai negociar com o cliente, ele é um subordinado, ele é um gerente, é um administrador, você acha que o problema é com você, ou que ele é uma pessoa ruim, mas não. Ele foi contratado para dar lucro ao cliente dele. Então, você tem que separar o problema das pessoas e tentar contornar essa negociação, essa divergência, né? Esse não que você está escutando desse cliente. Não é o problema dele, é o problema da situação, da negociação. Não podemos confundir isso. Esse ponto é para você não romper a corda, não se estressar com o cliente. Pelo que eu entendi do livro foi isso. É você não se estressar com ele, não quebrar a negociação logo no início. O segundo ponto é o foco nos interesses e não em posições, independente. Porque assim, o vendedor, dependendo de como ele estiver, mas geralmente, o vendedor ele já chega em desvantagem de negociação. Porque eu estou querendo vender. O cliente fica numa posição de superioridade. Em situações que você não é autoridade, em situações que só você tem aquela solução, quem está com vantagem é você. E só você consegue resolver o problema dele. Mas, na maioria das vezes, o cliente está em uma posição acima da sua. E você tem que focar nos interesses dele. Conversar com os funcionários da fazenda. O dono lá da fazenda, qual que ele gosta de fazer, como é que ele leva a vida dele. Aí entra a PNL. Eu vejo quais são os interesses dele, onde é que ele quer chegar, qual é o problema que ele está tendo. Eu vou pesquisar situações de mercado, como está um cliente de tomate, como é que é o preço de tomate, será que ele está com um problema tão grande? Ele está querendo ser duro assim na negociação comigo? Será que eu não estou na frente dele, ele está querendo me contornar? Então, essas coisas. Foco em interesses, em que o cliente precisa, e não em posições. Às vezes você está ganhando e não sabe. Opções para ganho mútuo. Quando você chega numa negociação, você tem que entender uma coisa. Aquilo é um jogo que você tem que ganhar, você tem que ter margem de lucro. E quem lhe paga tem que ter lucro. Seu valor depende da margem de lucro que você deixa para a sua empresa. Então, você tem que trabalhar sempre com não rasgando a margem. E também sem querer forçar, enfiar a facada no seu cliente, porque ele vai perceber se você está sendo desonesto na negociação. Então, a opção tem que ser para ganho mútuo. Nem você perde, nem o cliente perde. Estabelecer critério. O que é o critério que é muito estabelecido em negociação? Não faça leilão. O que é o leilão? O cliente quer comprar um produto, faz uma cotação e cota com todos. Recebe o preço e sai jogando de um preço para outro. Fulano deu X, 10 reais a menos, tu dá quanto? Fica no leilão. 2, fulano baixou 2. Tu dá quanto? Aí baixa R$1 até ele conseguir o menor preço possível. Então tá já é estabelecido alguns critérios. Olha, cara, o meu cliente diz, não vamos fazer leilão, vamos trabalhar de forma ética e justa, né? Então tem essas questões aí também. É um exemplo que eu trago de estabelecer critérios em negociações. Tá entendendo? Outra metodologia de negociação que foge muito do que eu falei aqui, que está no outro lado, né, da forma de se negociar, é a metodologia de negociação de Donald Trump, onde ele lançou esse livro aí, que foi um best-seller, né, A Arte da Negociação, onde ele traz 11 diretrizes de sucesso para negociar. Em resumo, na maioria das negociações, principalmente as públicas, que o Donald Trump faz,
ele já foi estabelecido um perfil, já foi percebido um perfil de negociação dele. Ele força no começo, estrutura o acordo e só altera se necessário. Ou seja, ele dá uma forçada na negociação, ele se coloca numa posição de vantagem, por mais que ele não queira aquilo. Eu quero, é que nem a taxação, é difícil entrar na parte política com Trump. Ele não quer taxar o Brasil em 50%, mas ele colocou naquele lugar para ele se colocar em superioridade e o Brasil achar que está perdendo. Está entendendo? Pelo poder que ele tem. Então, como ele tem autoridade em tudo que ele faz, era como quando ele negociava, né? E até os negocia. O Donald Trump, ele tinha autoridade no que ele falava, ele geralmente força no começo, leva a margem dele lá para cima, para quando ele perder, ele perca no que ele queria chegar, né? E ele sempre sai ganhando nas negociações. Esse livro é muito bom até para você levar essas diretrizes para a sua vida, né? Independente de posicionamento político que cada um tenha, quem quer aprender mais sobre negociação tem muito a aprender com Donald Trump. Um dos fatores primordiais aí, uma das coisas que mais causa felicidade ou pesadelo em quem trabalha na área de vendas é a tal da cotação. Se a empresa quer comprar o produto, ela vai cotar com os fornecedores dele quem tem o melhor preço, para ter o maior lucro possível. Para você não ser prejudicado com relação à cotação, não perder cotação ou vender com preço tão baixo, tem alguns pontos que você pode trabalhar e tem que ser muito sangue frio para conseguir ter sucesso nessas relações comerciais. E o primeiro ponto que pode se tocar é o parte do relacionamento, né? Se você tem um relacionamento com o cliente, você pode chegar para ele, rapaz, ajeita para mim, você vai deixar de comprar a mim por causa de R$1. Me ajeita, eu estou sempre aqui lhe dando assistência, tem que eu resolver aquele problema para você, aí vem a autoridade técnica. Lembra que resolveu aquele problema ao seu lado, estava com a goiaba sem cheiro, trouxe aquele produto, resolveu, eu estou aqui no seu pé, rapaz, me ajuda, você tem que entrar no emocional do cara. Então você vai ter mais sucesso nas cotações. Você vai receber, que é uma coisa que não é muito ética, mas você vai receber preço de concorrente. Se você vai ganhar a vantagem de, se igualar, você compra comigo, é uma estratégia de negociação. Igualando o preço com você compra comigo, ele vai dar esse benefício a você se você tiver relacionamento com ele. Ele não vai fazer isso com todo mundo. Você tem que ser o cara que ele liga primeiro, ser o cara de mais autoridade para ele. Então, a autoridade no agro está ligada diretamente nas formas de negociações. Conserve suas margens. Sempre trabalhe com a margem alta para quando baixado, você não vai perder e ter pouco lucro. Cuidado com leilões. Tem muitos clientes que fazem leilões, saem cotando com todo mundo, baixando o preço, e só ele tem vantagem na negociação. Então, a gente tem que estar muito atento. Uma das coisas mais difíceis na área comercial são os leilões, né? Porque você é cobrado para dar margem de lucro, e muitas vezes tem alguns clientes que não agem de forma ética, mas não são todos, a maioria trabalha de forma certinha nessa área. Geralmente todos saem ganhando nesse setor. Muleta de desconto. Isso é uma situação um pouco controversa, mas a gente tem que ter cuidado para não ficar na mão do cliente, né? Não podemos ficar na mão do cliente e estar sempre caindo nessa desculpinha. O cliente ficar sempre se escorando no desconto. Tem que saber o valor do seu serviço e o valor do seu produto. Competitividade e o que ele vai entregar para o cliente. Muitas vezes a gente tem que segurar a margem, tem que segurar o preço, nem que perca a venda. Uma das coisas importantes, acho que a mais importante na hora de fazer a negociação é você chegar pronto na hora de negociar. Você tem que chegar preparado. E isso só acontece se você tiver uma boa avaliação dos cenários. Quais são os cenários? O custo de necessidade. Como está a área do cliente? O que é que o produtor precisa? Será que ele está tendo lucro? Será que teu serviço ou teu produto não é de realmente necessidade, é o arroz com feijão que ele está precisando? Se você souber disso, você está em vantagem em negociação. Porque ele necessita mais do que você. Você não depende do cliente, só dele.
para atingir sua meta. E ele precisa produzir, ele está com problema de produtividade. Sempre esse problema de, vamos dar outro exemplo, problema com uma praga que está comendo a lavoura dele. Está desfolhando sua área comercial dele todinha. Tá entendendo? Então, esse é o custo de necessidade. É muito importante você entender a situação do que você está negociando. Para quem trabalha no setor do agro, o fator clima, a safra, o preço do produto do cliente, a oferta que está sendo dada pelo concorrente para o seu cliente, esses são pontos primordiais se você chegar na negociação. Se você tem todas as informações na mão, você não vai cair em cilada e vai cada vez mais valorizar mais seu serviço, valorizar mais seu lucro. Se o cara está com uma produção de gado leiteiro, o preço está lá embaixo, ele precisa de alguma estratégia que você tem, para que ele tenha produtividade, ele está com esse problema, e se você tem que mostrar para ele que você consegue fazer, e ele vai ficar em sua mão, você ganhou o negócio, você assumiu a autoridade, entendeu? Não negocie negativando, que é a questão das margens, né? É melhor perder uma venda do que estar queimando margem, você vai ser cobrado. Na área comercial, você ser cobrado é manter a margem, ter lucro, né? Todas as empresas, seja qual for o setor, você tem que ter lucro. Você não vai visitar um cliente que não está, que a visita não, a assistência não paga nem as despesas de transporte. Eu tenho despesa de transporte que o que ele está me pagando está nem cobrindo isso. O que é a vantagem para você? Qual a vantagem de você dar assistência para o cara se você não está conseguindo nem se manter? Não conseguir ir até ele de forma lucrativa. Então, é uma coisa que nem tanto ter com o cliente vale mais a pena do que a gente está só fechando negócio para dizer que está vendendo. Não fique na mão do cliente. A diversificação de carteira e geração de demanda é muito importante. Porque se eu tenho mais clientes, eu consigo perder uma venda aqui, mas os outros clientes que eu tenho na minha carteira de clientes, meus consultados, seja qual for a sua área de atuação, eles vão me gerar um retorno financeiro que vai compensar até eu conseguir contornar a situação com ele. E ele vai me pagar pelo meu serviço da melhor forma possível. Né? Isso aí eu vou conseguir gerando demanda. Se eu sou um consultor, eu tenho 10 consultados, e eu perco 5, qual a melhor forma de eu cobrir esse prejuízo? Assistindo mais 5 clientes. Então, no seu processo de consultoria, de assistência, você tem que estar sempre pensando em abrir mais clientes, ou ter pelo menos aqueles clientes na carta na manga, se não sair, esse vai entrar. Entendeu? Então, a geração de demanda, tanto na área comercial como na área de assistência técnica, é muito importante. Negocie com autoridade, no lugar certo, com os conhecimentos corretos, e passando credibilidade, você vai obter o máximo de sucesso. Você vai estar sempre na frente na hora de negociar com o seu cliente. Se você está numa empresa, vamos dizer o lugar certo comparado a uma empresa que dá condições, que tem produtos competitivos, se você está num lugar hoje, que você tem um conhecimento, trabalha numa área que ninguém atua como você atua, você está na frente dos demais concorrentes, você tem valor, você tem autoridade, você passa credibilidade. E a questão postural, de como você se comporta, a parte comportamental, é muito importante para você passar a credibilidade. Muitos profissionais acham que isso é besteira, mas não é. Você tem que, mesmo que você não seja um profissional que tem autoridade, seja um profissional referência ainda, que a maioria de nós aqui, jovens, tem que atuar como se fosse. A gente tem que imitar as pessoas que estão no topo. Não pode ter vergonha disso. Isso aí eu consigo passando credibilidade. Negociação. A último ponto que eu tenho que trazer aqui vocês sobre negociação é que se você é bom no que você faz, você não precisa negociar. Com fé em Deus, um dia vocês vão chegar nesse patamar, todos nós vamos chegar nesse patamar, a gente é tão bom no que a gente faz, a gente é especialista no que a gente faz,
que as pessoas não perguntam nem quanto custa o nosso serviço. As pessoas não querem saber nem quanto custa o produto que eu vendo. Porque ele sabe que você entra na jogada para resolver. Você tem credibilidade no mercado, você é um profissional referência. E para finalizar, tem um exemplo muito claro, não sei se todos conhecem esse cara aqui, a imagem também não está muito boa, mas esse é o Eike Batista. Eike Batista, ele ilustra muito que é um profissional que é referência e tem credibilidade no mercado. Quando ele resolveu investir na área do petróleo, ele apostou tudo nisso, ele ganhou muito investimento, principalmente quando ele abriu na Bolsa de Valores. As pessoas começaram a investir porque quem estava fazendo era quem? Eike Batista. Ele é um profissional de referência no setor dele, certo? Então, todos investiram. Ele deu um tiro errado, tomou prejuízo e todos tomaram prejuízo, porque não avaliaram direito aonde estavam entrando, só porque quem disse que ia dar certo era Eike Batista. Então, todo mundo fala que ele é um profissional ruim, tomou pau. Isso acontece com todo mundo. Porque a parte negativa é que a arrogância precede a queda. Ele foi muito arrogante. Ele sabia que ele era muito bom e ia dar certo. E as pessoas foram na dele e se deram mal. Né? Então, é um dos exemplos mais categóricos aí desse setor, de quem trabalha com negociação, e que quando você é referência, as pessoas que seguem mesmo sem nenhuma razão. É a PNL atuando, a PNL, a Programação Neurolingüística. Ele sabe vender. Ele convence as pessoas pela sua credibilidade profissional. Então é isso, pessoal. Obrigado a todos aí pela oportunidade. Eu tentei ser o mais rápido possível, apresentar da forma mais rápida possível, de forma breve. Tentei ser prático da melhor forma. Se for alguma dúvida, tem a oportunidade toda de tirar aí. Tem minhas redes sociais aí, Instagram, o AgroJosias. Dúvidas, pode mandar no e-mail, e eu fico à disposição para todos agora, que tiverem dúvidas, para que eu possa sanar cada um. Valeu, valeu. Parabéns, Josias. A gente agradece aqui pela sua excelente palestra. Realmente está de parabéns. E agora, como de praxe, né, a gente abrimos para perguntas ao público. E caso alguém tenha alguma pergunta, é só levantar a mão aí que a gente, ou então manda no chat e a gente repassa a pergunta para o nosso palestrante. Ei, Josias, valeu pela apresentação, muito bom. Acredito que todos esses tópicos, né, que a gente colocando assim numa prática nossa no dia a dia vai ser muito, muito bacana. Eu queria ouvir que tu colocou aí várias dicas, né? Eu queria te colocar no desafio. Eu acredito que tu tem vários desafios justamente pela cooperativa. Então, assim, quando o pessoal chega na cooperativa e às vezes precisa negociar essa questão de valores, e aí vem essas novas adversidades de tarifas e tal, então quais táticas às vezes tu usa para não afastar o pessoal, às vezes assim, não afastar por causa do preço? Boa pergunta, Thales. Você citou o exemplo da cooperativa, e eu lhe respondo com uma situação que eu enfrentei mais no setor na área de comercial, atendendo clientes de tomate. A área, não sei se vocês conhecem o setor, mas a área de produção de tomate ela é muito instável com relação à precificação. Né? Esse setor é uma cultura que você gasta, é muito cara para se produzir. Né? Então você vê, quando se é caro, quando baixa o preço, todo mundo para de comprar. Você tem um produto para vender. Quando eu vendia para tomateiro, eu vendia especialidade, eu não vendia adubo defensivo químico, eu vendia defensivo fitoquímico. É o produto cheiroso que eles acham que não mata. Então, quando tinha problemas de queda de preço, qual era a argumentação que nós tínhamos? A gente chegava para o cliente e dizia assim, veja só,
o que é que está no seu controle quando você está conduzindo uma lavoura de tomate? Você controla o clima? Quer dizer, não. Você controla os preços do mercado? Você já acertou todos os preços do mercado? Você consegue adivinhar isso? Não. Por que você consegue ser influente na sua produção? Consegue na produção. Eu consigo aumentar a produtividade, e isso aí vem de acordo com o investimento que eu faço, que você faz do dia para ele. Então, é melhor você garantir 400 caixas para 1.000 plantas, investindo, gastando dinheiro, nem gastando mais, do que não investir, produzir baixo e ainda vender com pouco preço. Você está entendendo? Você tem que trabalhar na produtividade, é o que você consegue influenciar na lavoura. Você não consegue influenciar preço nem clima, que vai vir a praga ou a doença, ou o preço ruim. Não, você não consegue. Eu tinha sucesso nessa argumentação, né? Porque a gente ia na dor do cara, e a gente pegava ele no ponto fraco. Ele sabe que ele só consegue interferir na produção, na condução da lavoura. Então, a gente tinha sucesso nesse ponto, e pode ser levado também numa situação dessa, como eles, né? Pessoal da cooperativa. Show de bola, Josias. A gente tem mais uma pergunta aqui no chat. O nosso amigo Anderson Ferreira, ele parabenizou pela apresentação. E a pergunta dele é: como você faz para apresentar um novo produto ao público que você atende? Tem diversas formas. Obrigado aí pela pergunta, viu? Obrigado pelo reconhecimento. Assim, tem diversas formas que a gente pode chegar para apresentar um produto para o cliente. A gente tem que avaliar os cenários, né? Por exemplo, eu posso fazer batendo porteiro, eu chego na visita na área dele, eu não posso chegar falando já em venda. Eu tenho que começar a fazer ele falar do problema. Porque quando ele fala do problema, eu não vou precisar mais convencer ele. Eu trago a solução. Então, eu vou comer com a situação, para que você tem mais dificuldade, o que é que está passando por aqui. Essa manchinha na folha é o quê? Isso é bactéria? Está entendendo? Essas plantas daninhas aqui, você tem sofrido com ela, está conseguindo controlar? Quando o cara diz, meu problema é esse, é o momento de você entrar. Esse é o problema. Aí você não pode deixar passar. É como eu disse, é foco e objetividade. A área de vendas, você tem que chegar e não perder oportunidade. É o momento entre meu produto, esse que é a solução. Vamos fazer quando? Tá entendendo? Diga aí, quando a gente vai fazer? Eu nem pergunto se ele quer. Quando é que eu trago o produto? Para a gente fazer, já aplicar para não resolver seu problema. Tem que ser direto. O PNL, a programação neurolinguística. Desde que eu prefiro o cliente, eu já tenho que atuar ali. A venda não é uma conversa entre amigos, é uma negociação. Tem que aproveitar as oportunidades que você está. Então, é rodeando, faz ele trazer o problema e eu trago a solução. Aí sim, para finalizar, outra forma que a gente pode chegar e trazer o produto são através de eventos, né? Tanto a vitrine de resultados, como também os dias de campo, que atuam muito, principalmente o cliente visual, ele gosta de dia de campo, ele gosta de ser relacionado, de ver aquilo. Então, qual a vantagem do dia de campo? Você tem muita distração, verdade, mas você consegue atingir um maior número de clientes, né, num menor tempo possível, porque, como eu disse a vocês, o maior empecilho somos nós mesmos, o maior empecilho somos nós e o tempo. Você está lutando todos os dias contra o tempo para chegar a ser o profissional de referência. Então, quando você consegue reunir muita gente nos dias de campo, palestras, é mais fácil, você consegue influenciar mais pessoas em pouco tempo. Isso também é uma forma muito interessante de você chegar no cliente na primeira abordagem. Show de bola, Josias. A gente tem mais uma pergunta aqui no chat da nossa colega Cleice Nascimento. Ela lhe parabenizou pela apresentação e a pergunta dela é: quais dicas você daria para um profissional recém-formado que quer entrar na área comercial, mas esbarra na exigência de experiências que muitas empresas colocam nos pré-requisitos das vagas? Vamos lá, isso aí é a dificuldade de todo mundo. Eu enfrentei isso. Quando eu me formei em agronomia em areia, me formei logo na pandemia.
Aí tinha um professor que era lá da minha cidade, que ele trabalha em Petrolina, eu fui pedir a oportunidade a ele, isso era em março de 2020. Ele disse, então é demitido, cara. Mas eu gostei de você, conversei com ele, eu gostei de você. Fica aí, quando apareceu a oportunidade, rapaz, passou uns 6, 7 meses, só veio em outubro, ele veio falar comigo. E veio a oportunidade. Né? Mas o primeiro conselho que eu dou a você, que funcionou comigo, é que você não pode ter vergonha de conversar com as pessoas. Nós somos animais que o principal, a coisa melhor que a gente consegue fazer, que a gente é melhor é em se relacionar. Então, eu não posso ter vergonha de chegar no cara e pedir uma oportunidade para ele, ou de puxar um assunto, cara, que você vai chegar na cara. Mas se eu conhecer alguém que é do setor, chega e fala, olha, tem interesse e tal. Nunca tive vergonha disso. Outra coisa, mesmo que você não esteja na área, a área comercial tem muito evento, muita ação, dia de campo, aqueles com stand, aquele negócio que está, aquele movimento, todas as pessoas estão ansiosas, estão alegres, aquele é um momento de relacionamento. É o momento ideal de você chegar às pessoas que são referência no mercado e se colocar à disposição, sempre de forma comunicativa. Eu sou um cara que eu sou uma pessoa, no caso dela, que é uma mulher, sou uma mulher que gosta de trabalhar, eu quero entrar nesse setor e eu não tenho nenhuma pretensão salarial, só quero entrar, quero uma oportunidade. E são nos dias de campo os melhores momentos. O pessoal está todo com a guarda baixa, até porque tem pessoas vendo, ele não vai te ignorar. Então, é o momento ideal, quando eu consegui sair da Cutifete para a água. Eu cheguei para ele, nem pedi a oportunidade dele, só conversando, falei alguns pontos, dei algumas contribuições no diálogo, ele vê que eu entendia, eu era um cara que me preocupava com a parte técnica, né? Além de ser comunicativo. Aí um dos caras lá, que foi o Haroldo Campos, que é representante da HM Club, ele disse, rapaz, eu gostei de tudo. Tu é um cara bom, tu não merece trabalhar com fulano, não. Tu vai trabalhar com... Já vai aparecer uma oportunidade para todos. Então, foi mais ou menos uns 4 meses, apareceu mesmo. Ele chegou para mim, ó, tem uma oportunidade para você trabalhar na Água do Brasil, e foi. Sem nenhuma pretensão, eu sempre tive a possibilidade de estar nas feiras e eventos, né? Estar participando. Além de participar de toda a seleção que tiver. É o último conselho que eu dou a você. Seleção, principalmente de AT. Não se candidate para a vaga de RTV, você sem experiência. Eu já passei por muita dificuldade com relação a isso. Vá para uma AT, para você ganhar experiência no mercado. Se tiver a oportunidade de se candidato, entendeu? Vai ser, uma hora vai chegar a oportunidade para você, certo? Show de bola, Josias. A gente tem mais uma pergunta da nossa colega Maria Valdeane. Pode perguntar, Maria. Boa noite, Josias. Parabéns, né? Vi agora que você citou o nome de Haroldo, né? E Haroldo é uma pessoa que realmente, de fato, quem quer entrar na área comercial, Haroldo é um incentivo muito grande. E qual foi a dificuldade que você encontrou de início quando você começou a trabalhar no... Eita, meu Deus, na área comercial? Área comercial. Rapaz, bom, eu fico feliz em saber que você conhece a Haroldo. Você é de onde? Conhece ele de onde? Daqui de Campina Grande. De Campinas? Aham. Do Haroldo do Nordeste todo é uma desvantagem da área comercial, gente. Você tem que saber isso. Pois é. Haroldo está no topo, ele é o cara referência. Agora, os melhores empregos da área comercial é para rodar Nordeste. Então, assim, se você é casado, tem namorada, tem que alinhar muito a parte pessoal com relação a isso, é uma das dificuldades. É um pouco cansativo, é bem remunerado, mas é cansativo. Respondendo a sua pergunta, a maior dificuldade que eu tive foi o acesso ao cliente. Quando você chega na área comercial, como eu falei e repito mais uma vez, o seu maior inimigo é o tempo. Porque é dia 1º de agosto, vamos dizer, mês de agosto, dia 1º. Dia 30 eu sou cobrado por metro. E eu tenho que acessar o cliente. Geralmente, quando você é jovem, e até você sendo um cara experiente, se você está numa região nova, ninguém te conhece, cara. Você, para ganhar credibilidade, você precisa de tempo. Perdão.
E quem paga seu salário lhe cobra ao inverso. Você tem que gerar demanda e ele não lhe dá tempo, vai lhe cobrar a parte de vendas. A maior dificuldade é essa, é acessar o cliente. Por isso que quanto mais tempo você passar com AT, com mais tempo de vendas, que você não tenha tanta cobrança em cima de você, o tempo não te filha tanto, não depende tanto de metas. Quanto mais tempo você trabalhar fazendo uma rede de contatos, é o melhor a se fazer. O valor do profissional do agronegócio é quantas pessoas ele consegue acessar, é contatos, é carteira de clientes. Quando eu tenho uma carteira de clientes sólida, eu tenho um valor naquela região que eu atuo. E outra, foca uma região, fica em um lugar. Fica rodando não para todo mundo, não. Fica em um lugar, foca ali, fica ali. Quando você fizer a carteira de cliente, você vai ter o valor, você não fica desempregado, porque aquela carteira de cliente você tem acesso. E as empresas querem acesso àquele cliente. Quem vai dar o acesso é você, o profissional. Obrigada, tá, pela resposta. Eu estava falando aqui com o Haroldo, ele acabou de mandar um abraço para você, viu? Ali é pai, eu chamo de pai, peço a benção aí, painho. Eu já tinha uma admiração muito grande, né, pela área comercial, e agora com vocês dois falando assim da área comercial, só desperta mais ainda. Obrigada. Que bom. Show de bola. Vamos lá, Felipe. Boa noite, Josias. Muito boa as suas colocações aí. E eu tenho uma pergunta aqui a respeito da área comercial. Qual o maior desafio que a área comercial está enfrentando ultimamente, levando em consideração essas incertezas de mercado e clima? O maior problema com relação à área comercial, com esse problema de negociação aí entre o governo dos Estados Unidos e o governo brasileiro, é justamente a parte de negociação. Os produtos ficam mais caros, a demanda diminui. Se você perde um mercado, se você perde um cliente, você vai ter que escoar para outros públicos e você não atendia. Então, isso demora, vai sobrar, vai aumentar a oferta, a demanda vai cair, os preços vão cair, né? A margem de lucro cai e ninguém ganha. Vai sobrar produto, vai ficar um desperdício. Entendeu? O problema é justamente a parte de negociação, as empresas, os clientes, né? Tem muita oferta e pouca demanda. Aí você tem dificuldade de negociar, você tem perda na margem de lucro. Todos os cenários convergem para prejuízo, porque se o meu cliente não consegue, o exemplo de Petrolina, os clientes lá, uva para exportação, eles exportavam para os Estados Unidos e agora perderam esses clientes. Você tem ideia, eles vendiam um produto a R$5, acho que é o quilo, não sei se era a embalagem, era o quilo, uma coisa assim. Dizer que foi o quilo a R$5. Agora eles vão ter que vender a R$1. Para você ter ideia, não vale a pena nem colher. Se ele não colher, ele não comprou os produtos a mim, se ele não colher, ele não vai me pagar. Ou então ele vai ter prejuízo, ele vai me pagar só agora, mas na próxima safra, ele não vai estar em recuperação. Ou, se não refletir esse ano, na parte comercial, vai refletir no ano que vem. Isso afeta todos os setores do agronegócio, não só a parte comercial. Show de bola, Josias. Pessoal, Eu vou comentar aí do Anderson. pois é, Anderson, a estratégia é essa, né? A gente tentar, que nem o Josias falou aí, tentar mudar o público, né? Bom, pessoal, alguém tem mais alguma pergunta? Bom, não tendo mais perguntas, né? Estamos chegando aqui ao fim da nossa palestra. Eu quero agradecer aqui a presença de todos, né? Em nome da equipe organizadora, do pessoal da organização, de todos os colegas aqui jovens que estão participando dessa sexta edição, né, dos Jovens Líderes do Agro. Agradecer também aqui a presença do pessoal, dos conhecidos
que não estão participando dessa edição no Agro, mas, né, eu vi aqui alguns nomes que entraram para acompanhar a nossa apresentação. E agradecer aqui ao nosso palestrante Josias, né, pela excelente apresentação. E no mais, é isso, pessoal. Muito obrigado a todos. Se Josias tiver mais alguma colocação de encerramento aí, a gente deixa a palavra com ele. E é isso. Ô, João, eu só queria pontuar de forma bem rápida, assim, vocês viram que tem muito conteúdo, muito assunto para falar. Cada slide daquele daria uma apresentação de 40 minutos. Então, assim, eu espero que tenha agradado a todos. Eu fiz da melhor forma possível, da forma mais prática possível, de acordo com o tempo que eu tinha que fazer. E eu já me coloco à disposição, João. As próximas que quiser, podem escolher outros temas, tanto na parte comercial como na parte técnica também. Eu me ponho à disposição, né? Isso me fortalece como profissional e eu consigo ajudar pessoas a disseminar conhecimento. E é para isso que serve o conhecimento, você repassar conhecimento sem você disseminar, sem você repassar, não serve de nada. Então, eu fico muito orgulhoso e agradecido por todos vocês. Obrigado a todos. Valeu, Josias. A gente que agradece aqui, viu? Josias, Então,